Hey, thank Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém? Vamos iniciar, nessa manhã de domingo, a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus bendito, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, ó Deus, nessa casa de oração, para juntos, ó Deus, aprendermos mais uma porção da Sua palavra
e para também, ó Deus, sempre louvarmos e engrandecermos seu santo e precioso nome. Ó Deus, que o Senhor, dono da história, esteja, ó Deus, cobrindo de bênçãos todos os seus filhos irmanados em toda a face da terra nesse momento. É a nossa oração de gratidão, com o perdão dos nossos pecados, por meio do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos. Exaltemos nosso Deus. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Salmo de número 49, eu vou estar lendo com a igreja o verso 7 ao verso 10, e em seguida eu vou estar lendo o verso 15. Salmo de número 49, do verso 7 ao verso 10, e em seguida o número 15, o verso 15. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto, vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Vamos juntos, Marcelo? Mas Deus remirá
a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse instante. Irmãos, graça e paz. Bom dia a todos. Que bom estarmos nessa escola dominical online, que você possa aprender da palavra do Senhor, que você possa estar buscando o que Deus tem para você hoje nessa aula. Mas antes, vamos cantar louvores ao Senhor. Nós vamos declarar com essa canção antiga, mas linda, que nós queremos louvar em todo o tempo o nosso Deus, que nós queremos amá-lo em todo o tempo, que nós queremos servir esse Deus, que nós queremos adorar esse Deus. Ele é o nosso Senhor. Como as aves do céu, que elas cantam, as feras do campo que refletem o poder de Deus, nós devemos refletir a luz do Senhor, luzeiros do Senhor, em meio a tanta escuridão aí pelo mundo. Então, que você possa louvar. Eu convido você para ficar em pé, você que está aí em casa, fique em pé, vamos louvar em pé, se você puder. Quão bom é estarmos assim animados, envolvidos pelo culto ao Senhor. Então, louve agora, quero louvar-te, Deus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, amar-te. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar. Louve as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, levante, quero levantar as minhas mãos a ti, servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero adorar-te, adore, sempre mais e mais quero adorar-te, adore o Senhor, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua face conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Laia, laia, la, la, laia, 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 la, la, laia, 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 laia. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor.
tantas tempestades, em meio a um mundo paralisado por uma doença, por um vírus, em meio a tantas tribulações, a tantas pessoas gemendo sem o nome de Jesus, sem a luz do Senhor na vida delas, em meio a tantas frustrações e a tantas desilusões e a tantas desventuras, um nome muda toda a realidade, um único nome transforma toda a realidade para aquele que crê. E esse nome é o nome de Jesus, é um nome doce, é um nome que lança fora o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Então, o amor tem nome e é Jesus, ele lança fora o medo. A nossa dor, o nosso sofrer é lançado fora, porque a gente pode estar caminhando no sofrimento, mas com Jesus, isso não permanece nas nossas vidas. A gente tem libertação mesmo no deserto. Ele transforma a nossa tristeza em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Louve então ao Senhor e declare isso. Declare que só de ouvir tua voz e sentir teu amor, de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, a dor e o sofrer. Erga sua voz, adore ao Senhor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ele é o único capaz de transformar a vida, de transformar sentimentos e realidades. No deserto, no sofrimento, no vale, nós estamos alegres porque estamos com Jesus, o doce nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz, Deus, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
salvação. Deus, o teu nome, só o nome de Jesus, teu Filho, é capaz de dar ao homem salvação pelo sangue dele, Deus. E só de ouvirmos, só de clamarmos, só de falarmos o nome de Jesus, vem a paz, vem o amor, vem o cuidado do Senhor sobre nós, porque o Senhor é o nosso pastor. Deus, obrigado, obrigado por Jesus nas nossas vidas. Obrigado porque Ele, Pai, é a razão da nossa existência. Ó Deus, nós te louvamos com todo o coração, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amém. Convido a igreja a abrir sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, no capítulo 16. Mas antes eu quero ler um texto com a igreja, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 21. Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria está nos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e bendito, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, nesta manhã de domingo, para aprendermos mais da Tua Palavra. Tua Palavra que liberta, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que um dia achou guarida em nossos corações, para que assim, ó Deus, pudéssemos viver em novidade de vida na direção do Teu Santo Espírito. E agora, Senhor, nós pedimos uma revelação especial, ó Deus, mediante a Tua Palavra, para falar, ó Deus, nessa manhã o coração da Tua igreja, que todos esses estão nos acompanhando aí, ó Pai, através das mídias sociais, aqueles que estão aqui presentes. É a nossa oração de gratidão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Rei da Glória, hoje e sempre. Amém. Amados, quando nós tratamos de um assunto que nós vamos tratar essa manhã, em vista das circunstâncias que nós passamos nessa semana, quando nós tratamos da morte, a morte é um assunto extremamente complexo, inclusive para nós cristãos. Para nós que temos essa expectativa, para nós que temos essa esperança de que um dia nós estaremos então nessa pátria celestial. Um dia nós vamos consumar aquilo que Jesus prometeu para com a sua igreja. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele iria nos preparar lugar, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos um dia com Ele. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho nessa manhã, onde estão os mortos, aqueles que partiram com Cristo e aqueles que partiram sem Cristo. Onde eles estão? Embora para a igreja esse assunto, usando aí uma expressão no linguajar popular, que o Aguinaldo gosta, né, Aguinaldo? É chover no molhado, esse assunto, né? É um assunto bastante característico das igrejas, da nossa esperança, mas é sempre bom a gente abordar, porque muita gente não tem, muitas vezes, essa perspectiva que nós temos, de estarmos um dia com Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi muito feliz, Lena, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15,
quando ele disse algo bastante profundo dentro de um relato todo sobre a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo ele foi muito feliz no verso 19, capítulo 15, verso 19, ao nos deixar essa palavra. Parece que é uma palavra marcante, mas é uma palavra assim, além de ser marcante, é uma palavra que fala a todos nós, independente se cremos ou não em Deus. Porque muitos nós sabemos, de repente estão nos assistindo agora, não creem em Deus, mas de repente ligou agora a sua mídia e está vendo essa pregação. O apóstolo Paulo ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Tem uma versão que diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí vem a pergunta que muitos fazem: e aí? Morreu? Acabou? Nós vamos ficar ali presos a uma sepultura? Como é que nós lidamos com a morte? E tendo em vista essa semana, o impacto que nós tivemos com relação à partida da nossa irmã Elizabeth, e tudo aquilo que ela representava para conosco nessa igreja, eu digo a vocês que o pastor falou na quinta, o Marcelo falou aqui também na quinta-feira, eu digo para vocês que por mais que a gente esteja já calejado com a morte, a gente nunca adere bem a esse pensamento da morte. Por que será, hein? Por que será? Eu comecei passando por um trauma, Aguinaldo, com relação à morte, já desde muito cedo. Eu era pré-adolescente, pós-adolescente, digamos assim, saindo da adolescência. Tinha 17 anos, quando eu perdi meu irmão com 10 anos. Foi um impacto muito chocante, amados, porque eu perdi meu irmão, o velório do meu irmão foi no dia do aniversário dele. O dia do aniversário era o dia do velório dele. Era o dia que ele estava completando 10 anos. Meu irmão nasceu no dia 22 de abril de 1981, meia-noite e 10, Aguinaldo. Meia-noite e 10. E meu irmão partiu para estar com Cristo no dia 22 de abril de 1991, 10 anos depois, meia-noite e 10, Aguinaldo. Meia-noite e 10. O mesmo horário que ele nasceu, foi o mesmo horário que ele morreu. E a causa da morte dele, ele havia, então, tinha um sonho, nós morávamos na época no sítio, e a causa da morte dele foi aquilo que ele almejava, ele queria ganhar um cavalo, etc. tal, e ganhou o cavalo antes do aniversário, 15 dias antes. Mas, enfim, ali o sítio é muito próximo da rodovia, fica a 200 metros da rodovia, e o cavalo estava no pasto, tinha uma égua, a égua foi picada, provavelmente por um marimbondo ou algo do gênero, a égua disparou e estava com ele na estrada, e ele estava sobre o cavalo andando na estrada, e o cavalo disparou na hora que viu a égua disparar. O que ele fez? Tinha um mata-burro, 200 metros depois era a rodovia, ele ficou com medo e pulou do cavalo. E no cavalo fez esse movimento com a pata, bateu aqui no crânio dele, né? Ficou desacordado, veio para o hospital, etc. tal. Enfim, teve uma hemorragia cerebral. Depois de 7 horas, neurocirurgia, etc. tal, aí veio a notícia que ele havia morrido, mas só que a morte foi exatamente no mesmo horário do nascimento, no mesmo dia. A gente fala assim, mas isso é coincidência? E depois, minha mãe, após sofrer 25 anos com a perda do filho, de um dos filhos, o filho caçula, minha mãe veio falecer também num acidente vascular cerebral, de outra circunstância, mas veio a falecer também, muito parecido, com 62 anos. Então, assim, já lidei de forma muito próxima com a morte na família. Confesso aos irmãos que eu sempre tive uma posição de aquiescência, de aceitação, porque a gente sabe que a morte é uma situação irreversível desse lado da eternidade, mas ela sempre é impactante. Sempre ela é impactante. Você fica sem chão. Eu lembro que eu estava dando uma aula remota na quarta-feira, no episódio, quando a Renata ficou sabendo, ela foi até o quarto e falou baixinho para mim, né, o falecimento da nossa irmã Beth. Eu perdi completamente a noção do que eu estava falando ali. Você fica meio, ainda tentei dar uma contornada, continuar a aula, tudo, mas é um impacto emocional muito forte. A gente entende, se é um impacto emocional muito forte, até para nós que cremos, que temos a esperança
que a nossa vida não está circunscrita a essa terra, nós somos peregrinos aqui, nós somos de passagem, mas um dia nós partimos para estar com Cristo? Já parou para pensar como é que é a vida daqueles que não têm essa esperança que nós temos? Já parou para pensar como é que é o desespero de pessoas que não têm a condição de crer em Cristo muitas vezes? Com relação à ideia sobre a morte, acha que morreu, acabou, ficou ali, etc. tal, não tem nenhuma perspectiva de um dia voltar a ver essa pessoa novamente? Já parou para pensar a dor que isso acaba potencializando o coração? Ainda ontem conversava com o Donizete, eu dizia para o Donizete o seguinte, por experiência própria, Donizete, vou te dizer o seguinte, eu não tenho nada para te falar. Tudo que eu vou te falar, vou te confortar, que você já conhece. A única solução para a morte é o tempo. É como se nós tivéssemos aqui aberto uma enorme ferida, Aguinaldo. Uma ferida imensa aqui, ó. E essa ferida ela vai fechar. Com o passar do tempo, essa ferida ela vai fechando devagar, etc. tal, mas ela fica inflamada antes de fechar por muito tempo, e nós temos que suportar essa dor da inflamação. Por mais esperança que nós temos em Deus, não quer dizer que isso não arda, não doa, porque a partida para estar com Cristo, embora seja incomparavelmente melhor, como diz o pastor aqui na quinta-feira, mas a nossa separação daquela pessoa amada dói muito no nosso coração. Mas é que foi que eu falei com o Donizete. Então vai chegar um momento que você vai olhar ali para a ferida e você vai enxergar só a cicatriz. Aquela cicatriz vai te acompanhar para o resto da vida, mas você vai aprender a conviver com aquela cicatriz. A vida é assim. E nós esperamos um dia estar com Cristo, estar novamente na igreja. Aquilo que eu sempre falo, né? Os irmãos foram promovidos da igreja militante para a igreja o quê? Triunfante. Os irmãos saíram desse tabernáculo e foram então para o tabernáculo celestial. Amém, glória a Deus pela vida desses irmãos que lá estão. Mas, de certa forma, pobre dos irmãos que aqui ficam nesse período e até se adaptar com a ideia da perda do ente querido. Mas, se Cristo é a nossa esperança, vamos falar um pouquinho dessa morte. Como é que acontece essa morte? O que acontece durante a morte? Tendo em vista que nós temos várias religiões cristãs aí, e muitas delas, elas sugerem situações pós-morte. Será que, primeiro, as pessoas que morrem, será que elas estão conscientes ou será que elas estão inconscientes? É uma briga que hoje há entre as religiões cristãs, principalmente o movimento paraprotestante, que diz assim, esse pessoal estão dormindo, ou o pessoal está dormindo. Enquanto que nós falamos, não, eles estão conscientes. Mas como é que funciona? Ele está sem o corpo voltou para a sepultura, o corpo está lá na sepultura, está desse lado da eternidade, como é que funciona? E o espírito? Esse espírito, ele volta a Deus em consciência ou inconsciência? Então nós vamos ver essa questão. Qual que é a expectativa que nós temos pós-morte? O que acontece com as pessoas quando elas saem desse mundo e vão para a presença de Deus imediatamente? A primeira coisa que nós devemos recordar aqui com a igreja é como é que é a nossa natureza espiritual. Como é que é o elemento que nós chamamos de alma ou espírito? Isso é importante você recordar para você saber o destino da sua vida eterna. Quer seja a vida eterna daqueles que temem a Deus, daqueles que obedecem a Deus, quer seja a vida eterna daqueles que não se agradam de Deus, daqueles que não confiam em Deus, daqueles que não têm Deus. Como é o nosso espírito? Como é o nosso elemento imaterial? Como é o nosso elemento espiritual? Interessante que Salomão ele foi muito feliz ao escrever em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, Salomão ele foi muito feliz, que ele diz algo interessante, que Deus colocou a ideia de eternidade no nosso coração. Eclesiastes 3:11. Você pode depois aí dar uma analisada nesse texto, quando o Salomão ele fala que há tempo para tudo nessa terra, aí no verso 11 ele diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Presta atenção, Aguinaldo. Isso aqui é para o ímpio e para o justo, Marcelo. A ideia da eternidade, ela está presente no nosso coração. Não está presente no coração de um animal irracional, mas no nosso, essa ideia é uma realidade.
Pode falar para o ateu. Pergunta para ele se ele quer morrer. Se essa expressão é verdadeira ou se essa expressão é falsa. Pergunta para alguém que esteja nas suas condições normais, psicologicamente, pergunta se ela tem alguma motivação para a morte. Pergunta para ela se ela programou, embora a morte seja uma certeza para todos nós, pergunta para essa pessoa se ela programou o dia da morte dela. Eu vou chegar tal dia, eu estou me programando aqui, o Aguinaldo vai lá, escolhe o melhor caixão, né, escolhe o melhor plano funerário, porque eu quero ficar aqui, o meu jazigo. Ninguém faz isso. Nós vivemos como se nós nunca fôssemos o quê? Morrer. Mesmo tendo a certeza de que um dia nós vamos morrer. Me lembro aqui do pai da Eliane Valim, um queridíssimo, pessoa que foi muito próxima a mim também, foi como se fosse um vô, o pastor Valim, Delbrando Diogo Valim. O pastor Valim, nós conversávamos com ele direto, e fazia visitas ao pastor Valim, eu ia na casa da Eliane, fazia visita direto com ele. Interessante, o pastor Valim já estava lá próximo aos seus 96 anos, com todas as suas limitações impostas pela idade, mas ele falava assim, mas eu não, por enquanto eu não quero partir não, quero ficar mais um pouco aqui. Interessante que essa ideia não está presente no nosso coração. E o ímpio, muitas vezes a pessoa que não teme a Deus é a mesma coisa. Há uma luta incessante na história, da ciência inclusive, em busca da longevidade. Não é assim? Você quer viver eternamente. Mesmo que eles queiram viver eternamente sem Deus, eles querem achar um artifício para eles conseguirem sobreviver à morte. Então, como é que nós entendemos isso? Por que o homem ele tem essa ideia da eternidade já colocada no coração? Porque isso foi colocado desde Adão. Adão ele foi criado, junto com Eva, para viver eternamente. E essa ideia de eternidade, ela está presente no nosso coração. Creia você em Deus ou não. Isso é uma verdade insofismável. Nós carregamos isso no nosso coração. Nossa, irmão, nós carregamos isso? Nós carregamos. Nós não queremos morrer. Sabe por que nós carregamos isso? Porque o nosso espírito é outra verdade insofismável. Que as pessoas podem até falar assim, eu não concordo, mas é a verdade bíblica. O nosso espírito, ele é o que, Aguinaldo? Ele é eterno. Ele foi criado para ser o que? Eterno. Agora, essa eternidade do nosso espírito, ela está restrita a estar eternamente com Deus ou estar eternamente apartado de Deus. Essa é a questão nossa, é a questão da grande escolha da nossa vida. Estar nos braços de Cristo ou estar sem Cristo na eternidade? Porque de qualquer forma, Jesus ele fala lá em Mateus no capítulo 10, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar o que, Aguinaldo? Mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o quê? O corpo. Então o que Jesus está dizendo ali? Eles podem até matar o seu corpo, a sua vida física, mas a alma a mim me pertence. A sua alma é eterna. E um dia você vai prestar conta diante de mim, através da sua alma. Aí a grande questão, nós perguntamos assim, olha meu caro, mas e aí? Como fica essa questão? O que acontece quando a pessoa ela fecha os olhos desse lado da eternidade? O que acontece? Eu gostaria de usar dois textos que vocês conhecem bem. Primeiro texto de Hebreus 9, 27, que fala que logo após a partida vem o juízo de Deus. Não tem um período probatório, Marcelo, depois da partida. Pelo menos a Bíblia, ela não diz isso. Eu gostaria até, em título de esclarecimento, de mostrar para vocês também como é que a Igreja Católica Romana ela pensa a morte. A teologia da morte da Igreja Católica Romana, da partida. Por que eu vou falar sobre isso também? Porque muitos que estão nos assistindo são católicos, e além de serem católicos, tem um detalhe. Muitos que estão nos assistindo são crentes que vieram do catolicismo. E muitas vezes acaba que confundindo muitas coisas. E não sabe muitas vezes diferenciar. Mas o texto de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, o autor aos Hebreus, ele consolida aqui uma situação bastante interessante que você deve guardar esse texto na sua mente, no seu coração, para que quando uma pessoa questiona sobre a morte, sobre o estado da morte, você possa responder com toda a tenacidade possível. O texto de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, o autor, ele diz claramente, logo após, olha só, e assim como aos homens está
ordenado morrerem uma só vez, olha só o que diz, logo após a morte, ou seja, vindo depois disso, o quê? O juízo. Então que fique bem claro, você fechou os olhos desse lado na eternidade, você vai abrir os olhos diante de Deus. E é naquele momento, não é um momento posterior, é naquele momento que nós vamos receber a sentença de Deus. Nós vamos para os braços do Pai, ou nós vamos ser apartados da presença de Deus. É naquele momento. Então nós vamos receber o chamado do Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, ou nós vamos receber do Pai malditos, vocês vão agora para o fogo eterno. É ali. Não tem momento posterior. Não tem momento de aguardar alguns dias para que isso aconteça. A Bíblia é clara. Depois da morte, vem o juízo aplicado em cada um de nós. Então, dessa forma, nós entendemos que aqueles que morrem no Senhor, aqueles que estão em Cristo, em espírito, não no corpo, eles vão diretamente para a presença do Senhor, naquilo que nós chamamos de estado intermediário. Por que nós chamamos de estado intermediário? Porque nós ainda não temos o corpo ressurreto, e a ressurreição é uma promessa que vai se completar com a volta de Cristo. Agora, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, para a gente entender a posição da igreja protestante, da igreja reformada, e para a gente entender também a posição da igreja católica, que são os dois maiores segmentos representativos do cristianismo atual, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto que a gente vai ler aqui agora em Lucas, no capítulo 16, verso 19, que embora João Ferreira de Almeida, ele não estabeleceu um título como a parábola, né? Uma parábola para esse texto, a parábola de Lázaro e de Dives, do homem rico. Ele não estabeleceu essa nomenclatura, ele só coloca o rico e o Lázaro, né? A maior parte dos intérpretes entendem que aqui nós temos uma parábola, mas alguns intérpretes entendem que aqui Jesus contou uma história real. Então há essa divergência com relação a essa questão. Só que, na verdade, o subtítulo não está mesmo como parábola. Parece que, né, o pessoal não entendia, né, porque era uma parábola. Agora, muitos dizem que é uma parábola. Seja lá uma parábola ou não, Jesus está falando aqui, tá, de uma situação que nos dá muito a entender sobre a condição dos mortos. Aqui Jesus ele vai dizer assim, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aí vai dizer, havia também certo mendigo, que tradição judaica diz que o nome dele era Dives, né, na tradição, não na Bíblia, chamado, aliás, mendigo não, o rico que era o Dives, chamado Lázaro, mendigo, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, que é o Dives, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, presta bem atenção aqui, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa expressão aqui, seio de Abraão, ela é interessante, Aguinaldo, que o apóstolo Paulo, ele vai entender esse seio de Abraão, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 2, no verso 4, o apóstolo Paulo ele diz algo interessante. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado e foi até o terceiro céu, ele chama de céu, que é o seio de Abraão, na concepção de Paulo. Aí diz assim, olha, esse homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis da parte de Deus. Ele chama o apóstolo Paulo, o terceiro céu, esse homem que há 14 anos foi arrebatado, ele está falando dele próprio, Paulo. Ele teve uma visão celestial. E a partir do momento que ele teve essa visão celestial, ele teve a visão do terceiro céu, ele teve a visão do paraíso, será que ele tinha total convicção para ele dizer lá a carta aos Filipenses, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Será que ele não tinha essa condição de falar? Ele viu como era esse paraíso. Só que Deus não permitiu que ele difundisse, ao contrário do apóstolo João, que João faz o retrato dos novos céus, da nova terra, em Apocalipse. Mas a Paulo não foi dado o direito dele falar.
Aí diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a natureza das minhas revelações, foi-me colocado o quê? Um espinho na carne. Agora presta atenção. Então aqui quando nós lemos no texto que os anjos o levaram para o seio de Abraão, esse seio de Abraão aqui nós entendemos como o terceiro céu mencionado por Paulo. Ou seja, nós temos aqui o paraíso de Deus. A Nova Jerusalém, Aguinaldo. A Nova Jerusalém. Aí diz assim: morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Então Lázaro foi levado para os braços de Deus, para o seio de Abraão, para o paraíso. E o rico foi sepultado, mas olha só o que acontece com o rico. No inferno, a palavra para inferno aqui, Aguinaldo, é Hades, que eles traduzem aqui para inferno. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Presta atenção no detalhe aqui. Aqui o texto ele mostra claramente um detalhe interessante. Aquele que estava no inferno em espírito, ele conseguia observar Lázaro no céu, no seio de Abraão. Ou seja, um dos sofrimentos maiores dele é ver que aquela pessoa que era pobrezinho, vivia das migalhas dele, desse lado da eternidade, agora inverteu-se a situação. Um estava no céu agora, que era Lázaro, que era o mendigo, agora ele era rico diante de Cristo. Não quer dizer que a pobreza material vai te conferir a salvação, como foi muito pregado pelas igrejas medievais. Não é isso que o texto está falando. Em algumas situações, o pobre material, ele tem grandes riquezas diante de Deus, desde que ele tenha um coração temente a Deus. Entenda assim, tá? Então, mas ali inverteu. Um estava rico diante da majestade de Deus, e o outro que era rico nesse mundo, agora estava no inferno. E um dos sofrimentos do inferno, nos mostra o texto, mas é uma parábola, mas também aqui tem umas verdades eternas que mostram claramente o que é o inferno, Aguinaldo. Um dos sofrimentos do inferno é você ver que você teve a oportunidade nessa vida de estar com Deus e você não esteve. E você ver o gozo daqueles que estão hoje com Deus na glória. E é interessante que ele sofria e via o Lázaro no céu, no seio de Abraão. Aí em seguida ele diz assim o texto, olha só. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aguinaldo, você já viu que esse texto aqui, embora a conotação do pai Abraão aqui, muitos entendem que é o próprio que está falando com o próprio Deus, mas ele está usando a expressão pai Abraão. Ele viu Abraão no céu com o mendigo. Ele ora para quem? Ele está no inferno e resolve fazer uma oração. Para quem que ele faz oração? Pelo menos no texto, analisando o texto aqui classicamente, ele faz uma oração ao pai Abraão. Você está vendo por que ele está no inferno? Nem orar ele sabe. Ele nunca orou. E mesmo no inferno, quando ele vai orar, ele ora para a pessoa errada. Ele vai interceder para Abraão. Você está entendendo? Então, não adianta você orar por um santo que está nos céus, um separado que já foi para o céu, e ele está ali contemplando. Não adianta você orar para ele. E por que ele está no inferno? Porque ele não conseguiu entender essa verdade ao longo da sua existência. E agora o que faz dele interceder a Abraão é o desespero e não o amor a Deus. Existe uma diferença. É o remorso e não verdadeiramente o amor a Deus. Então por que ele está ali? Porque ele não sabe nem para onde, nem para quem orar de fato. Ele nunca soube. É aquela pessoa que nunca se preocupou com Deus, é aquela pessoa que viveu como se Deus nunca existisse na sua vida. E o pior, aquilo que eu sempre falo para os irmãos, o pior tipo de ateísmo que nós temos hoje não é o ateísmo daquelas pessoas que são abertamente ateias. É o ateísmo militante no seio da igreja evangélica. Esse é o pior tipo de ateísmo. Mas de que forma? Não é o ateísmo escancarado. As pessoas falam: não, eu creio em Deus. O irmão, ora por mim que eu estou passando dificuldade. Irmão, ora por mim que eu perdi o emprego. Irmão, ora por mim que tem um parente que está com Covid. O ateísmo disfarçado. O que é o ateísmo cristão, que nós chamamos, que o Nicodemos ele fala sempre, inclusive nos seus livros. O Nicodemos ele diz assim: o ateísmo cristão
é você viver, é você professar que você crê em Deus, mas é você viver como se Ele não existisse na sua vida. Está cheio a igreja de pessoas assim, que não tem nenhum compromisso verdadeiro com Deus. São membros de igreja, são batizados, Marcelo. Tem cargo na igreja muitas vezes. Às vezes você pega, isso vamos chegar, tem presbíteros assim, tem pastores assim. Isso para falar que tem diáconos assim, tem irmãos assim, entende? Tem muita gente assim no seio da igreja, inclusive da nossa, não estou falando aqui genericamente denunciando a todas as igrejas. Isso é o ateísmo cristão. Então, tem aquela postura, às vezes é um grande pregador, que causa, né, impacto, aquela coisa toda. E às vezes você vai ver a vida totalmente reprovada. Isso é como se a pessoa vivesse como se Deus não existisse. Isso é o pior tipo de ateísmo que nós temos na atualidade. É o pior tipo de ateísmo a ser trabalhado. Mas olha só, ele já ora errado. Tem misericórdia de mim. Agora quer misericórdia? Mas a questão é o seguinte, adianta orar de lá, do inferno, e orar errado? Ele diz assim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Presta atenção, na terra o Lázaro vivia das migalhas dele, né? Come aí, está sobrando aí, igual um cachorro. Come aí. Nem com cachorro a gente faz isso muitas vezes. A gente tira do nosso prato e dá para o cachorro. O Lázaro vivia das migalhas dele. Tá? Aí agora ele pede uma gotinha, me dá uma gota de água aí, ó, molha minha língua um pouquinho de água para eu me refrescar. Mas é interessante que aqui nós não vemos nenhum momento Lázaro conversando com ele. Em nenhum momento Lázaro vendo o sofrimento dele. Nós não vemos isso. Mas nós vemos ele vendo o gozo eterno de Lázaro. Interessante essa questão. Né? Aí diz assim, porque estou atormentado nessa chama. Não é fácil. Quando a gente fala de inferno, o pessoal fala assim, mas isso aí é um elemento simbólico. Porque fala em trevas e fala em fogo. Fogo transmite luz. Como é que você tem um lugar de densas trevas e com luz? Isso é contraditório. Não é contraditório. É que todas as expressões que nós usamos humanamente para retratar o inferno, elas são pífias em relação à realidade do inferno. A realidade do inferno é muito pior do que aquilo que nós podemos imaginar. Então olha só o que ele diz aqui, verso 25. Olha só, presta bem atenção. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, então está nos braços de Cristo, e tu está em tormentos. Aí olha só outro detalhe interessante, verso 26. E além de tudo está posto, não tem transposição, não tem jeito de você vir para cá, em outras palavras. Ele diz assim, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Não tem como. Quem está no inferno tem uma segunda oportunidade, Ignaldo, e ir para o céu. Não tem como. Aqui diz, há um abismo intransponível. E aqui ele diz ainda no verso 27, ele diz assim, então replico, Pai, eu te imploro. Aí vem o desespero. Tudo isso baseado no desespero, no remorso. Aí diz assim, Pai, eu te imploro, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Olha o desespero. Olha, se não tem mais jeito para mim, então manda lá marcar que eles vão tudo vir aqui junto de mim, vocês continuar com aquela vida. Então, se a reversão é só desse lado da eternidade, é só em vida, então mande alguém lá e pregar para eles, pelo amor de Deus, como diria, não? Mas aí olha a resposta que ele recebe. Ele já tem o quê? Moisés e os profetas. Olha o verso 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a palavra de Deus. Ouçam-nos. Essa é a situação hoje da humanidade. Faça a pergunta, meu caro. Sim, Eliane Valim, essa pergunta da Eliane Valim é algo que o pastor Valim também, ele acreditava. Que se no céu nós vamos ou não conhecer as pessoas que já partiram, se haverá continuidade dessa vida
São duas linhas na teologia. Tem uma linha que fala da continuidade da nossa existência e a linha que fala da descontinuidade da nossa existência. O pastor Valim, nosso querido pastor Valim, ele defendia que não haveria conhecimento das pessoas que partiram, que você não teria a condição de conhecer aqueles que estão lá, que partiram, etc. Tal. Ele cria na descontinuidade, que você receberia um corpo totalmente transformado, você seria uma criação nova de Deus, etc. Tal. Só que há uma linha forte na igreja, que eu vou até falar sobre essa linha, da qual eu me incluo, na minha opinião, que há sim uma continuidade. Então há uma continuidade de existência? Há sim. Há uma memória com relação às pessoas que já partiram? Há sim, segundo o meu entendimento, à luz da Bíblia. Por que nós falamos isso? Olha o que Paulo ele diz aqui, coloca para mim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Olha o que Paulo ele diz aqui, para consolar a igreja, Aguinaldo. Ele fala isso para consolar a igreja. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Presta atenção nessa expressão de Paulo. Ele usa a palavra dormir como uma metáfora para a morte. Não significa que a pessoa está dormindo. Significa que todos os trabalhos desse lado da vida, a pessoa não tem mais participação. É isso que ele está dizendo. Você está na presença de Deus, você não tem mais participação com aquilo que acontece nesse mundo. Tá? Então, dormir é o teu corpo físico, ele dorme e o teu espírito está diante de Deus. Então, o teu corpo dormiu, mas o teu espírito retornou a Deus que o deu. Então, ele diz assim, não queremos que sejais ignorantes aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. Olha só o que Paulo vai dizer aqui, minha querida irmã Eliane Valim, que vai dirimir, esclarecer a sua dúvida agora à luz da palavra de Deus. Olha o que ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que estão mortos, os que dormem. Ele fala isso, Eliane, como uma pastoral à igreja, para motivar a igreja, que um dia nós iríamos nos reencontrar novamente. Então, se é para trazer uma mensagem de esperança, Aguinaldo, essa mensagem de esperança, ele está dizendo o seguinte: você vai conhecer teus irmãos que partiram, sim. Porque se fosse uma pessoa totalmente diferente daquela que estava aqui, que não conhecesse mais, ele não usaria esse texto que Deus traria na companhia de Jesus os que dormiram. Por quê? Porque tanto você vai conhecer, quanto eles vão te conhecer. E mais do que isso, olha o texto de Mateus 8:11. Mateus 8:11. Olha a promessa de Jesus. Não, aí tem as pessoas que estão no inferno. Esse é o grande problema, da pessoa achar que está no céu e vai lembrar daqueles que não estão, né? Tá. Se ela vai recordar desses parentes. Sim, nós vamos falar sobre isso agora. Olha só o que ele diz aí, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com quem? Com Abraão, com Isaac, Jacó, aonde, Aguinaldo? No reino dos céus. Então nós vamos conhecer eles. Olha só, Abraão, Isaac e Jacó. Então nós temos uma continuidade. Se nós temos uma continuidade, não quer dizer que a nossa mente, a nossa psique, ela vai ser totalmente esvaziada a partir do momento da nossa morte, e nós vamos nos deparar na presença de Deus como se tudo tivesse sido deletado e nós vamos começar uma nova vida. A Bíblia não diz isso. O que ela está dizendo aqui? Se você vai sentar na mesa e vai reconhecer quem que é Abraão, quem que é Isaac e quem é Jacó, quer dizer que você aprendeu sobre eles aqui. E lá você vai lembrar que tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, e você vai conhecer. Agora, com relação à segunda parte da pergunta que o Aguinaldo fez aí, nossa irmã. E com relação àquelas pessoas que não estarão lá? Aí você tem duas possibilidades aí que os teólogos eles colocam. Calvino ele dizia o seguinte: ainda que você possa recordar dessas pessoas que não estão lá, você tem essa capacidade cognitiva de recordar dessas pessoas, mas as maravilhas do céu
são tão grandes e jamais você tem como sentir tristeza nesse local. Então seria uma recordação meramente ilustrativa, mas não aquela posição que a pessoa está vendo aqui, você vai chorar, vai lembrar, vai te trazer dor, porque senão não é céu, não é gozo eterno. Exatamente. Calvino, ele achava dessa forma. Agora, a maior parte dos intérpretes, eles entendem um texto com relação a essas pessoas que partiram, que não estão no céu, o texto de Isaías, no capítulo 65, é um texto que o Aguinaldo ele gosta muito, o verso 17, é a promessa dos novos céus, da nova terra. Isaías 65, 17, presta atenção. Alguns intérpretes, eles entendem o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. O que eles entendem nesse texto? Eles entendem que as lembranças daquelas pessoas que lá não estão serão deletadas da sua mente por Deus. Essa é uma outra posição. Então você vai lembrar do corpo de Cristo, da igreja, que está na casa do Pai, que está na presença de Deus. Agora, o que você não vai lembrar? Eu não sei lá, tinha lá um parente meu que não está lá. Você não vai ficar procurando aquele parente, porque aquele parente não fazia parte da família da fé, não está contigo. Então, a memória dele, segundo essa outra interpretação, ela será deletada da sua mente. Então, você vai lembrar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito diante da santidade de Deus. Você vai reconhecer os eleitos de Deus ao longo de toda a esfera da história da humanidade. Você não tem obrigação de conhecer aqueles que estavam no inferno. Tanto que você vê claramente na passagem do rico e Dives e o Lázaro, aliás, Dives e o Lázaro, você vê claramente o rico e o Lázaro, que o rico ele vê o gozo eterno, mas Lázaro não vê o tormento. Então aquilo foi como se fosse deletado da mente dele. Essa é uma outra explicação. Mas de qualquer forma, a igreja ela tende a acreditar, a maior parte da igreja protestante, ela defende, igreja reformada, a continuidade. Por quê? O Marcelo ele tem uma personalidade aqui. E quando você vê lá no livro do Apocalipse, quando fala que as nações entrarão, as nações virão, cada nação que está entrando ali, que se rendeu a Jesus, essas nações, cada elemento dessas nações, eles têm a sua condição cultural. E não quer dizer que Deus ele vai mudar essa condição cultural. Ele vai nos modelar conforme a sua determinação e graça e nos dar um corpo glorificado. Mas não quer dizer que você vai perder a sua condição. Inclusive, quando perguntaram a Jesus, né, Jesus falou, olha, mas ela casou-se lá em Mateus 22, né? E os saduceus que não criam na ressurreição, chegou até Jesus e falou assim, mas escuta, mas essa mulher aí que casou morreu o outro irmão assumiu, o outro irmão assumiu, lá no reino dos céus ela vai ser esposa de quem? Aí o que Jesus respondeu para eles lá em Mateus 22, 29? Ele diz assim, vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não sabem que lá não se dão em casamento, não se casam e não se dão em casamento, são como o quê? São como os anjos. Mas a grande questão é, você ainda mantém a sua personalidade? Mantém. O Marcelo vai ser o Marcelo. Tenho plena convicção. Assim como eu vou conhecer, mas os defeitos meus, os defeitos do Marcelo, os defeitos do Aguinaldo, isso vai ser remodelado. Os nossos defeitos pecaminosos, isso vai ser remodelado. Nós não temos defeitos, mas a personalidade dele é dele. A minha vai ser a minha. Não há nenhum elemento bíblico que faz com que nós pensemos ao contrário sobre esse assunto. Então você vai conhecer Abraão, Isaac, Jacó, de acordo com a história deles, que você leu. Então nós temos a plena convicção que nós vamos encontrar com os nossos entes queridos, os nossos entes que partiram. E mais do que isso, aí você tem duas posições. Calvino ele dizia assim, você pode até ter um memorial dessas pessoas lá no céu na sua cabeça, mas as revelações, o gozo eterno que é estar diante de Deus, vai suprimir qualquer que seja a possibilidade de tristeza, mesmo porque não há tristeza. Calvino entendia assim. Agora, outro lado, os intérpretes hoje, muitos reformados entendem, você vai ter uma deleção
na tua cabeça vai ser deletado, tá? Aí, jamais haverá memória delas, daquilo que te traz desgosto, daquelas pessoas que não estão lá contigo. Essa seria uma outra posição. Mas, de qualquer forma, seja qual for a posição adotada, uma coisa nós temos realidade. Uma coisa é a realidade. No céu não há tristeza. No céu não há dor de morte. No céu não há pesar. Depois você pode ler aí em Apocalipse 21, de 1 a 7, que o texto mostra claramente aquilo que nos aguarda, tá? Na sua plenitude. Ter rede de parentesco tem. Você vai conhecer quem é sua mãe, quem é seu pai, não tem problema nenhum. É a sua mãe. Agora, você vai falar assim, bom, se sobe um e não sobe o outro, você vai ficar como órfão, tá? Na sua, entre aspas, assim. Mas isso não vai te trazer nenhum, nessa interpretação, não vai te trazer nenhum pesar. Ah, eu não tenho pai e mãe, etc. tal, tá? Não vai te trazer pesar. Então, assim, por isso que eu estou falando das duas interpretações, que a gente faz uma série de conjecturas nas interpretações. É igual a questão do galardão. O pessoal fala, mas o que é o galardão, essa premiação? Como é que vai ser? Vai ter premiação para um, para outro, etc. Aquela briga, aí o outro fala que não tem, que é tudo igual, etc. Mas assim, vai ter galardão, está na Bíblia que vai ter galardão. Agora, tem coisas que a gente não pode ir além do que está escrito, a gente tem que esperar revelar. É aquilo que o pastor Davi falava, que eu falei para vocês semana passada. Quando a gente chegar lá, a gente tem que escrever um livro, porque a gente tem hipóteses de poder acontecer, que nem você levanta agora, mas se eu chegar lá e minha mãe não está lá, uma coisa eu tenho certeza, e isso não vai doer ao meu coração. Então Deus ele vai me consolar de uma tal maneira que isso não vai ser importante para mim. Agora, se eu vou conhecer minhas primas, meus primos, etc., que lá estão, os parentes, claro que vamos. Se a gente conhece Abraão, Isaac e Jacó, que eles são os pais da fé, vamos dizer assim, por que a gente não vai conhecer os parentes próximos nossos? Né? Agora, a gente vai sentir a falta, essa que seria a questão, daqueles que não estão, pelo menos, tudo deixa entender que nós não vamos sentir a falta de absolutamente nada. Agora, dentro dessa linha de Calvino, da continuidade, que você lembra, coloca para mim o texto de Apocalipse, no capítulo 6, que mostra a consciência daqueles que estão mortos. E olha só o que diz aqui, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Olha o que diz aqui, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, está falando aqui dos mártires, né, da fé, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha esse texto que é um texto interessante, verso 10. Ele diz assim, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Presta atenção aqui que nós temos duas verdades nesse texto. Primeira verdade, eles estão conscientes. Eles estão falando diretamente com Deus. Agora, com relação à segunda verdade, há uma discussão. Então, Calvino diz, olha, vai lembrar de tudo. E aqui, ele diz, até quando não julgas nem vingas? Eles lembram ou não lembram daquilo que eles passaram aqui na terra? Mesmo eles estando diante do altar de Deus, eles não lembram daquilo que eles passaram aqui na terra? Lembram ou não lembram? Eles não estão perguntando para Deus aqui, ó, até quando? Até quando, ó soberano Senhor, não julgas, nem vingas o nosso sangue? Eles tinham consciência de que eles haviam derramado sangue, eles foram martirizados na terra? Eles estavam na presença de Deus. Então aqui tem duas interpretações. Tem aqueles que entendem isso literalmente, que eles sabiam, os mártires tinham consciência da sua perseguição, da sua morte, e estavam perguntando a Deus até quando nós vamos ficar nessa situação aqui aguardando. E tem a outra interpretação, que isso aqui era o memorial da justiça de Deus. Estava diante de Deus o memorial da justiça, estava clamando, como a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava desde a terra por justiça. Não fala lá do sangue de Abel, mas não é o sangue de Abel não falava, mas o sangue de Abel era um memorial diante de Deus para ele aplicar a sua justiça. Então, uns entendem que aqui é um clamor, digamos assim, um memorial simbólico para a justiça de Deus. Outros entendem que eles estão clamando mesmo, mas o interessante é a resposta de Deus no verso 11. Olha o que Deus responde aqui no verso 11. Ele diz assim, então, a cada um deles foi dada o quê? Uma vestidura branca.
Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então eles receberam uma vestidura branca, olha, vocês vão ficar aqui na minha presença, até completar o número dos mártires, até completar o número da igreja aqui no céu. Uma coisa, eles estavam cônscios, eles sabiam o que estava acontecendo, estavam perguntando a Deus sobre o estilo de morte que eles haviam morrido. Então a gente vê aqui a consciência e nós vemos aqui a continuidade. Então eles não chegaram lá diante de Deus, Aguinaldo, e perderam a continuidade dessa vida. Não perdeu. Tá? Agora, a forma que Deus vai agir conosco, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então isso é o que a Bíblia nos diz. Oi. O que ela está perguntando agora, Aguinaldo? Sim. Direito, tem duas linhas. Então, mas aí ela que está chegando nessa conclusão, né? Pois é, então a grande questão aqui, Eliane, não, nós não entendemos assim não. Se você vai estar, hoje, ela está partindo ela mesmo que está sentenciando aqui, já está fazendo tudo, né? Nessa exposição hipotética, tá? A grande questão é o seguinte, a maior parte dos intérpretes entende o seguinte, você vai ver então, na sua colocação aí, o Marden no céu, você vai lembrar do Marden, e os outros dois filhos, se eles não estiverem no céu, nessa linha, você não vai ter recordação deles, não haverá memória deles. Essa que é a questão, porque no céu não há sofrimento. Tá? Então Deus, Ele vai dar o bálsamo do conforto eterno. Então não vai lembrar, você não vai lembrar, não vai ficar lá, fosse assim então, você vai ficar preocupado então, com uma pessoa que nem lá está. Não, não é isso que nós entendemos à luz das Sagradas Escrituras. Aí o Aguinaldo está perguntando aqui, não sou eu não, hein? O Aguinaldo está perguntando aqui. O Aguinaldo está dizendo o seguinte aqui, ó. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Como é que todos ficamos? A gente está preocupado com os outros, né? E a gente? Como é que nós estamos hoje? Já estamos com Cristo ou não? É uma pergunta. Mas uma verdade insofismável, irmãos. Eu gostaria de, Hebreus, no capítulo 12, mostrar as duas igrejas para os irmãos, tá? Veja só o que diz Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 22. Olha o que nos diz aí, as duas igrejas. Diz assim, mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Então nós vamos para lá, Jerusalém celestial. Olha o verso 23. Olha o verso 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Isso aqui é a igreja triunfante, Aguinaldo. E a Deus, o juiz de todos, e presta atenção aqui, um detalhe que ele fala. E aos espíritos dos justos, o quê? Aperfeiçoados. Então esse é o estado intermediário que nós chamamos antes da ressurreição do corpo. Então nós morremos, nós vamos para Jerusalém celestial, nós vamos para o céu, nós vamos para o seio de Abraão, e nós vamos lá, ó, na presença de Deus, na igreja que nós chamamos de igreja triunfante. Aqui na terra nós estamos na igreja militante, lá nós estamos na igreja triunfante. Essa é a verdade que nós temos aqui revelada. E lá nós estamos ainda em desvantagem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele fala que nós estamos nu, né, Aguinaldo? Sem o quê? Sem o corpo. E a ressurreição do corpo, ela faz parte da nossa esperança. Nós vamos estar com Cristo. E quando Cristo voltar, nós vamos ter o trono branco, nós vamos ter a ressurreição do corpo. Aí sim, esse espírito que já está diante de Deus, que já foi aperfeiçoado, mas ainda ele está em desvantagem, ele não tem o corpo ressurreto. Aí nós vamos receber o corpo, e toda a língua vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o quê?
Senhor. Só que aí agora, não só no espírito, mas também no corpo. E aqueles que são de Cristo vão com o corpo glorificado voltar para a mansão celestial, vão eternamente estar com Cristo. E aqueles que não estão com Cristo, aqueles que estão no inferno, que hoje em espírito estão em tormento no inferno, eles vão receber também o corpo e vão queimar no corpo, pelos séculos dos séculos, no lago de fogo. Aí a Bíblia nem chama de inferno mais, né? Porque até o inferno é lançado para dentro do lago de fogo. Vão queimar para a eternidade no lago de fogo. Mas o que representa o inferno? A ira de Deus. O que representa o céu? O amor de Deus para com aqueles que se rendem aos pés da cruz e creem que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Agora, como eu disse, para eu terminar aqui, eu gostaria de fazer aqui uma colocação, lembrando aqui a muitos amigos, muitas pessoas em Cristo, muitos familiares, que muitas vezes têm uma dúvida com relação à questão do purgatório. Tá? Eu só vou fazer essa colocação por quê? Porque, na verdade, o purgatório ele é muito baseado num dos textos que nós não adotamos na nossa Bíblia, que é um texto de Macabeus, 2 Macabeus, no capítulo 12, você vai ver lá a partir do verso 29, vai falar que os judeus, na época, eles tinham o hábito de orar pelos mortos. E a Igreja Católica, baseada nesse texto, ela criou o hábito de orar pelos mortos, e um dogma central para a Igreja é o dogma do purgatório. O que seria o purgatório? Porque muitas vezes você ouve falar, a pessoa morreu, né? A pessoa ela não entra diretamente na presença de Deus. Ela vai ficar no purgatório para expelir os seus pecados, que nós chamamos de pecados veniais. O que a Igreja Católica ela entende? Desse texto que nós acabamos de ler aqui, do rico e de Lázaro, a Igreja Católica ela entende o seguinte, que há ali o inferno, onde os ímpios, aqueles que são pagãos ao longo da sua vida, aqueles que na fase adulta não receberam o batismo, nem o infantil, nem o batismo adulto, a igreja ela entende que os pagãos eles vão para o inferno, morreram sem a bênção da igreja. E outra coisa, não sei se vocês sabem, um detalhe interessante, a Igreja Católica ela não pensa como nós pensamos em relação à eficiência da justificação e da santificação em nossas vidas. A Igreja Católica, nós entendemos assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quais pecados? Todos os nossos pecados. A Igreja Católica, a teologia católica romana não entende assim, Aguinaldo. A Igreja Católica ela entende que a morte de Cristo ela é suficiente para te libertar do seu pecado original. Não é de todos os seus pecados. Então, ela liberta do seu pecado original, que é o pecado lá de Adão e Eva, e a partir dali, através das suas boas obras, você vai conquistar a sua salvação. Então, essa é a grande diferença. Então, por que existe o purgatório? Eles entendem assim, na questão do rico e de Lázaro. Você tem o inferno, e tem lá nas bordas do inferno, que a gente chama, na orla do inferno, na orla do Hades. Na teoria do purgatório, você tem dois limbos, ou duas orlas, que a gente chama de limbus patrum e limbus infantus. O que a igreja entende? A igreja entende assim, que todos aqueles, os patriarcas, antes de Jesus, eles estavam nessa região aqui, ó, que era conhecida como limbus patrum, ou seja, a orla dos pais, os patriarcas. E eles entendem, inclusive no credo apostólico, que é antes da Igreja Católica, mas depois eles interpretam, né, que Jesus desceu ao Hades. E aquele texto lá de 1 Pedro 3,19 diz que Jesus desceu, fala só que desceu, não fala onde, e pregou aos espíritos em prisão. A Igreja Católica, ela entende que entre a morte e a ressurreição de Jesus ele desceu no limbus patrum, que é essa orla externa do Hades, pregou aos santos do Antigo Testamento e conduziu todos os patriarcas ao terceiro céu, conduziu ao céu. Então Jesus teria feito isso segundo o conceito católico romano. E aí você tem, e as crianças? Segundo o conceito católico romano, por isso que eles têm um desespero para batizar as crianças. Se as crianças não são batizadas em vida, se elas morrem sem ser batizadas, elas vão para o limbus infantus. O que é isso?
Isso não tem na Bíblia que eu estou falando, isso é dogma da igreja, fique bem claro. Isso é dogma da Igreja Católica. Segundo o Marcelo aqui, o Marcelo falou que é uma heresia, mas é o dogma da Igreja Católica. Não tem respaldo bíblico aqui. Fique bem claro. Mas é o seguinte, o que é o limbus infantus? A criança ela fica lá por toda a eternidade. Eles não definem bem se há algum tipo de sofrimento ou não. Ela vai ficar ali, mas ela não tem a perspectiva de entrar no céu. Tá? Alguns, a maior parte dos teólogos católicos, eles dizem assim, não tem nenhum sofrimento, fica ali inativo, mas não tem perspectiva nenhuma. Isso é o limbus infantus. Agora, mais uma coisa. A igreja, então, entre esse limbus patrum e limbus infantus, o que acontece? Como é que eles enxergam essa palavra de Paulo, eu desejo partir e estar com Cristo, de Filipenses 1:23, o que é incomparavelmente melhor? Mas então Paulo ele vai direto para a presença de Deus, não passou por nenhum purgatório. Eles falam assim, não, mas Paulo era um santo. Paulo estava preparado para entrar na presença de Deus. Aqueles que estão preparados para entrar na presença de Deus, esses não passam por purgatório, que são nem o Papa, a maioria dos papas na história, eles são considerados preparados para entrar na presença de Deus. Aí você tem muitos pecados veniais, que são os pecados convencionais, desse lado da eternidade. Aí o que acontece? Você morre, aí segundo o conceito católico, você vai purgar os seus pecados. O que é purgar os seus pecados? Você vai passar ali por um fogo, né? Você vai passar ali por uma situação ali, que aí eles não sabem definir quanto tempo dura isso. Agora, o que é importante no período que você está purgando os seus pecados? O importante é a oração pelos mortos. Aí entra a questão da oração pelos mortos. Porque a oração pelos mortos, segundo o conceito católico romano, você está auxiliando a pessoa a sair do purgatório. Aí entra uma outra situação. O que é importante? A missa. Você rezar a missa. Porque a missa é como se fosse uma extensão do sacrifício vicário de Cristo, a partir de cada membro da igreja. Então, quando você reza a missa para aquela pessoa que está morta, você está auxiliando para que ela possa sair desse purgatório, para que ele tenha condição de entrar no céu. Então, isso pode depender de muito tempo, ou pode depender depende da pessoa, né, de pouco tempo. Mas eles creem. Agora, segundo o conceito da Igreja Católica também, o Papa ele é o único que pode redigir uma indulgência para promover a pessoa do purgatório para o céu, aqui na terra. O que eu estou falando aqui, que é o que eu estou falando exatamente, representante de Cristo na terra. Ele tem, representante de Pedro, ele tem as chaves. Ele é o único que pode anular e pode promover essa transição. O que eu digo para vocês? Dogma é uma coisa que crê-se e não se explica muitas vezes à luz de algum respaldo. Como a Igreja Católica ela não é fundamentada apenas entre aspas, na palavra de Deus, nas Escrituras, fica difícil até a gente fazer qualquer comentário. Porque a Igreja Católica entende que as Escrituras e a tradição da Igreja é fundamental para montar os seus dogmas e as suas doutrinas. Mas o que eu posso dizer para vocês? A Bíblia não nos diz absolutamente nada sobre isso. A Bíblia é específica, direta e objetiva. Nós morremos, o nosso espírito vai para a presença de Deus, e ao chegar na presença de Deus, nós somos sentenciados. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não tem, nós não temos outra solução. Biblicamente, nós lemos o texto em Hebreus. Não existe um local que nós vamos ficar ali purgando os pecados. Embora, para não perder aqui o hábito, vou fazer mais uma denúncia aqui à igreja. A denúncia, escuta essa agora, que você vai assustar. A denúncia à igreja moderna. Escuta essa. Tem muitas igrejas modernas hoje que já desde a época de anos atrás aí tem pregado isso. Isso é perigoso. Eu vou só mostrar para vocês aqui 2 textos, que é uma espécie de, eu não vou dizer que é um purgatório disfarçado, mas é como se você pegasse uma doutrina do purgatório e estivesse colocando dentro da igreja. Olha só o que está acontecendo. Coloca os 2 textos para mim. 1 Pedro 3,19. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto. O 18 primeiro, depois o 19, que eu mencionei aqui agora há pouco. Presta bem atenção para a gente finalizar. Esse tema sobre a morte ele é muito extenso. Mas 1 Pedro 3,18. Olha só o que ele diz aqui no tempo de Noé.
pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora presta atenção nesse texto. Verso 19. Ele diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que nós entendemos disso aqui? Nós entendemos que, duas formas, Aguinaldo. Os espíritos em prisão aqui, ó, no contexto, ele está falando aqui do pessoal de Noé, lá, o verso 20, ó, nos dias de Noé. Que o Cristo pré-encarnado, através do Espírito Santo, estava em Noé, pregando para aquelas pessoas que se mantiveram irredutível e que não entraram na arca. Tá? Então, se você analisar o texto em 1 Pedro 1,10, lá diz que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Então, o texto simplesmente está falando que o Espírito de Cristo estava sobre Noé, pregando aqueles que estavam aprisionados no mundo da antiguidade, que não queriam entrar na arca. Então, essa é uma forma. Outra forma, aí vem os espertalhões, e diz assim, que não, que Cristo, entre a sua morte e a ressurreição, ele foi nesse local onde estavam os espíritos em prisão e pregou salvação para eles. Aí, dentro do meio evangélico, essa corrente ela tem se fortalecido. O que ela diz? Ela diz que você tem uma segunda oportunidade, que mesmo que você não tenha dado a sua aceitação para o evangelho ao longo da sua vida, ou como eles usam muito, às vezes o indivíduo ele não teve a oportunidade de aceitar. Aí ele vai ter uma pregação nesse local aí intermediário, e ele vai se converter nesse local. E a Bíblia não fala, a Bíblia diz que você morreu, você decide tudo, é desse lado da eternidade. Não há segunda oportunidade após a morte. Você está dizendo, aqui, ó, esse segmento evangélico, eles não pregam um purgatório, Marcelo, mas eles pregam uma segunda oportunidade, como se fosse um purgatório, você está entendendo? Que você vai ter uma pregação ali para aqueles que partiram. E, na verdade, nós poderíamos até apertar esse texto, como se Cristo tivesse, então, descido ao inferno e pregado aos espíritos em prisão. O que Cristo fez quando ele desce ao Hades, se é que ele pregou, Aguinaldo, ele pregou aos anjos que estavam encarcerados, ele falou, ele proclamou, ele pregar significa proclamar, ele proclamou a sua vitória na cruz, para mostrar para eles, eu sou mais do que vencedor, eu venci. Ele não proclamou nenhuma libertação para as pessoas que estavam no inferno. Isso é um desvio da teologia, eu estou me referindo agora à teologia evangélica, que tem então, dentro do universalismo, tem então, de certa forma, angariado certos pontos de vista teológicos para deixar todo mundo contente e mostrar que no fim todo mundo vai ser salvo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que aqueles que não se rendem desse lado da eternidade a Cristo vão ser condenados por toda a eternidade. É isso que a Bíblia diz. Jesus, ele pode ter descido ao Hades, pode ter pregado aos anjos caídos que estavam ali, etc. Tal, pregou vitória, a vitória dele de Cristo. Não pregou possibilidade de salvação para ninguém. Pior, para finalizar, só para a gente entender esse texto aqui, que muitos distorcem. Aí, seguindo o texto, o 1 Pedro 4,6. Cuidado com esse texto. Esse texto é aquele texto que muitas vezes eles querem puxar o teu tapete. Tá? Olha o que diz aí 1 Pedro 4,6, seguindo aí nesse texto. Coloca o 5 primeiro para mim, para eu finalizar aqui. Olha só o que diz. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aí vai lá. Ele diz assim, pois para esse fim foi... Cuidado com esse texto, hein? Foi o evangelho pregado também a mortos. Cuidado com esse texto. Olha só. Para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Esse pessoal que eu estou falando aí, vai falar, está vendo? O evangelho foi pregado a pessoas mortas. Quer dizer que os mortos têm uma segunda oportunidade, aqueles que nunca ouviram de Jesus. Não é o contexto. O que ele está falando aqui? Pedro está dizendo o seguinte, por isso que o evangelho foi pregado a pessoas que estavam na igreja naquela época que ele pregou, mas na época que ele escreveu, hoje essas pessoas já estavam mortas. Não é que havia uma segunda oportunidade, não. É como se eu estivesse escrevendo hoje e falasse assim, ó, por isso que o evangelho foi pregado também a Bete.
Mas foi pregado a Beth quando? Quando a Beth estava viva. Quando a Beth reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dela, mais de 20 anos atrás. Você está entendendo? Agora, se eu estivesse escrevendo hoje o episódio pós-morte da Beth, eu poderia dizer que a Beth hoje é uma pessoa morta, mas que ela ouviu em vida a pregação do Evangelho. Então há uma diferença muito grande. Então não é que pregou-se a mortos, batizou-se mortos, né? Com 1 Coríntios 15 lá que Paulo contesta. Então pregou-se a mortos. E outra coisa você deve entender aqui também. Muitos que estão mortos hoje, sua vida é um testemunho vivo daquilo que Cristo faz. Eu sempre gosto de citar aqui um exemplo dessa igreja. Dona Rutinha, que muitos aqui, dos que estão aqui, ninguém conheceu a Dona Rutinha, mas era um exemplo de crente. Hoje, ela está morta e está na igreja triunfante, mas em vida, ela testemunhou Cristo durante toda a sua vida. Tá? Então, não se confunda com esse texto, para que mesmo julgados na carne aqui, ó, é a morte física. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Então, ele diz assim, segundo a carne, e vivam no Espírito segundo o quê? Segundo Deus. Então, pessoas que Pedro havia pregado na época estavam vivas, e quando ele escreveu a carta, já estavam mortas. Em maneira nenhuma o texto faz alusão a uma segunda oportunidade após a morte. Então, o que nos aguarda? Nos aguarda o seguinte, morremos aqui, nós partimos em espírito para estar nos braços de Cristo, em espírito. O ímpio vai para o inferno, só que ele está queimando no inferno em espírito. Quando Cristo volta, aqueles que são vivos no momento da volta de Cristo, no ressoar da última trombeta, nós subimos lá em 1 Tessalonicenses 4,15, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, aqueles que estão vivos serão o quê? Transformados, diz o texto. Tá? Nós não vamos nem passar pela morte, se é que nós estivermos vivos. E estabelece o trono branco, todos que morreram serão ressuscitados. Serão ressuscitados. Coloque só um texto para mim de Atos 24:15. Todos que morreram sairão dos sepulcros. Aí diz o texto que haverá uma ressurreição de justos e de injustos. Não é só, que nem o pessoal acha, só os santos, olha lá, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como do quê? De injustos. Aí você vai receber a sentença eterna no corpo, teu espírito volta para o corpo, o justo ele vai para a presença de Deus, para a casa do Pai, e o injusto, ele vai agora queimar, como eu disse anteriormente, no inferno, pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade da Bíblia. Se você crê na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. E o purgatório? Como eu disse, é um dogma. Né? Então, dogma, a pessoa ela é incentivada a crer e não questionar. Mas como nós não somos católicos e sim reformados, nós questionamos sim à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa bússola para a nossa alma. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe, e a palavra está com o Marcelo agora. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Hoje o Aguinaldo falante, como nunca, né, Aguinaldo? E é bom assim mesmo, né? É bom a gente tirar as dúvidas ou trazer questões para a gente aprofundar ainda mais o estudo. Meus queridos, vamos às nossas informações. A oração, semana de oração, agora que inicia hoje, nós continuaremos orando por todos os enfermos por Covid. E aí a gente destaca, então, a Eliane Marques, esposa do pastor Edson, e o Rodrigo, filho do presbítero Donizete, que estão internados na UTI aqui do Hospital Santa Casa por Covid. Então, eles carecem das nossas orações, clamem ao Senhor para que eles possam ser curados no nome de Jesus. E também vamos orar pela Simone, esposa do presbítero João Adolfo, pela Rafaela, Donizete, Samira, Kellen, Dona Madalena, todos familiares aí
do Doni e da Rafa, para eles melhorarem. O Doni, eu não sei se fez o exame, mas como está convivendo esse tempo todo, deve estar assintomático, mas está bem, né? Mas a Rafa, a Samira, a Kellen e a dona Madalena, né, estão com Covid, mas estão melhorando, com a graça de Deus. Continue orando. Também tem uma senhora amiga da Beatriz, Ana Brusadelli, que está internada no hospital também com Covid. Vamos orar. Tem um conhecido da irmã Jo, Ulisses? Ulisses? Não me recordo. Porque eu errei o nome dele, não é? Fui corrigido ontem, não é? Acho que é isso mesmo, meus queridos. Enfim, mas ore então pelo conhecido da nossa irmã Joserleia, não é? Que ainda está internado com Covid. Também uma família próxima à casa dela perdeu um filho ontem por afogamento. Vamos orar por essa família também. Vamos colocar diante de Deus todos aqueles que estão com Covid aqui na cidade, seja em casa, seja no hospital, cuidando, se tratando, né? Que possam ser curados no nome de Jesus. E também a nossa oração vai para as famílias enlutadas. Nós destacamos a família do pastor Ricardo, saudoso pastor Ricardo. Vamos orar por eles, especialmente, né, que aqui da nossa igreja, a Ana Luísa e o Rafael, não é? O Rafael é filho do pastor Ricardo. Vamos orar para Deus continuar consolando, e também vamos orar pelo consolo de Deus para a família da nossa querida Elizabeth, não é? Toda a família, vamos orar pelo consolo do Senhor. Então, essa semana nós continuamos orando por esses motivos. Amém, igreja? Vamos orar. Queridos, você já sabe, a nossa cidade, como todas as cidades do estado de Minas Gerais, estão na chamada onda roxa. E essa onda roxa nos impõe algumas determinações que nós temos que seguir. Então, a circulação de pessoas ela está proibida, a não ser que você tenha que acessar algum serviço essencial. Então, se você precisa ir num hospital, se você precisa ir numa farmácia, se você precisa ir ao supermercado e outros serviços essenciais, você pode sair de casa. Senão, você tem que ficar em casa, não é? Então, vamos ser obedientes à norma estadual, não é? Então, cumpram. Aí vocês podem estar perguntando, mas vocês saíram de casa. Na normativa, quem precisa sair para transmitir, por exemplo, um culto, pode sair de casa, não é? Então, por isso que nós estamos aqui hoje, estamos transmitindo as nossas programações. Está lá também no decreto, né? Então, é uma exceção dentro lá da portaria do Minas Consciente, que estabelece a onda roxa para nós. Então, meus queridos, tendo em vista tudo isso, você já sabe, os nossos cultos estão acontecendo, as nossas programações estão acontecendo somente na modalidade online. Então, remotamente, para você participar de casa. E, em função da normativa que estabelece a restrição ainda maior, a partir das 8 horas da noite, na circulação de pessoas, enfim, nós também estamos modificando, né, os nossos horários de programações. Então, durante a onda roxa, os cultos, então, culto de adoração dominical e live de oração ocorrem às 18 horas. Então, hoje, o nosso culto será mais cedo, às 18 horas. Avise aí o seu irmão, avise aí as pessoas que estão com a gente sempre nos cultos. Hoje, o culto ocorre às 18 horas, e não mais às 18h30. Então, cultos e lives de oração sempre às 18 horas, até que se encerre a onda roxa. Aí a gente volta aos horários normais. Então, as demais programações, quais são? Escola Dominical, às 9 da manhã, continua, e também a programação da Juventude continua às 19h30, porque a programação da Juventude, toda ela é gerada de casa, pelo Google Meet. Então, não precisa estar aqui na igreja para essa programação acontecer de forma remota. Então, por isso, ela continua às 19h30, exceto essas duas programações, todas as outras 18 horas. Amém? Então, avisado, recado dado, vamos, não é, ser obedientes às determinações
do nosso governo estadual e da nossa prefeitura, não vamos murmurar, não vamos reclamar, nós vamos ser servos fiéis, confiando que Deus cuida de nós e que Deus nos sustenta com o seu maná, em tudo, em tudo. Então, permaneça firme, inabalável, crendo que o Senhor vai cuidar de cada detalhe da sua vida e cumpra as medidas do governo municipal e do governo estadual. Não seja desobediente, ok? Vamos dar exemplo. Igreja tem que dar testemunho adequado a todos os ímpios por aí afora. Não faça parte do coro das pessoas que murmuram, que reclamam e que desobedecem. Ao contrário, seja firme. Não é? Não é, Aguinaldo? Meus queridos, hoje, por ocasião do nosso culto às 18 horas, nós vamos agradecer a Deus pelo nosso aniversário. Na quinta-feira, como havia mencionado, a gente faria um momento de gratidão a Deus, mas nós fizemos um outro momento de gratidão a Deus pela vida da nossa irmã Beth. Então, nós transferimos um momento de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja para hoje, às 18 horas, no nosso culto. Então, hoje, nós comemoraremos os 91 anos da IPA. Há 91 anos, sim, porque desde 1930 nós estamos presentes na cidade, com o missionário, pastor Augusto Lee Davis, esteve aqui começando todo o trabalho em 1930. Então, são 91 anos de uma igreja evangélica, genuinamente bíblica, pregando a palavra aos alfenenses. Então, hoje, culto especial de gratidão a Deus pelos 91 anos da Igreja Presbiteriana de Alfenas. Então, vamos entregar ao Senhor a nossa gratidão por essa igreja, pela nossa igreja. Claro, na quarta e na sexta-feira, você já sabe, as lives de oração, às 18 horas, quarta e sexta-feira. No sábado, juventude, jovens e adolescentes e todos os irmãos que quiserem participar. Ontem tínhamos também outros irmãos participando. Então, da programação da juventude, Google Meet, participe, 7h30 no sábado. E, no próximo domingo, a nossa escola dominical e o nosso culto online. Esteja conosco em todas as nossas programações. Amém, igreja? Bom, aniversariantes da semana. Amanhã, segunda-feira, 2 queridos muito especiais para a igreja, como todos os irmãos, não é? Amanhã, no dia 22, aniversaria o Igor, o nosso jovem Igor Soares de Oliveira. Amanhã faz aniversário, não é, Igor? Vai fazer 21 anos, não é isso? É isso mesmo. E também amanhã a nossa querida irmã presidente da SAF, a irmã Nadege Batista. Parabéns ao Igor, parabéns à irmã Nadege. Amanhã, segunda, dia 22, aniversariam. Na quarta-feira, nós temos mais um aniversariante querido também, o nosso irmão e vizinho do Aguinaldo, irmão José Roberto. Irmão José Roberto Soares está aniversariando o Aguinaldo na quarta-feira. Então, que Deus abençoe e cuide de todos esses queridos irmãos. Parabéns para vocês e que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, Aguinaldo? Vamos cantar Doce Nome, louvar o nome do Senhor. Assim que nós cantarmos, depois nós oramos, encerrando essa escola dominical, e convidamos você para estar conosco no formato online, às 18 horas, daqui a algumas horinhas, estaremos juntos novamente. Louve e louvemos ao Senhor agora com essa canção. Amém? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer,
pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só o nome dele, só de ouvirmos a voz, o seu amor, pronunciando o seu nome, nós afastamos o medo e a tristeza. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Deus, no nome de Jesus, recebe nosso louvor. E obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelos esclarecimentos da Tua palavra, Deus, que possamos seguir firmes nela em todo o tempo, não nos enganando com dogmas que não são do Senhor, com mentiras que vêm, Pai, da boca de pessoas que não proferem a Tua verdade. A verdade é a Tua palavra, Deus. Que nós possamos, então, aprendê-la domingo após domingo e dia após dia em casa, Deus. Que o Senhor nos ilumine, Deus, com Teu Espírito Santo. Traga-nos de volta ao Teu culto para adorarmos o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, e até logo mais.